Quando elas serão acentuadas? Se elas não forem seguidas de NH. Por exemplo, nas palavras tatuí, jesuíta, ruído, ruína, saída. Não são, pois, acentuadas se elas forem seguidas de NH, como os exemplos rainha, bainha, não levam acento. Serão também acentuadas se seguidas das consoantes L, M, N, R e Z, mas não formarem sílaba com elas. Vejamos os exemplos. Na palavra juízes, que é o plural, o I deve ser acentuado, porque é um hiato, o I é tônico, está seguido de Z, mas esse Z não está na mesma sílaba que o I. Já a palavra juiz, no singular, não leva acento gráfico, porque o I está seguido do Z, que fica na mesma sílaba e, portanto, na mesma emissão de voz. O mesmo caso se dá com raízes, que é acentuada. Já a palavra raiz, que é o singular, não leva acento gráfico. Assim também, ruína deve ser acentuada, mas a palavra ruim não leva acento gráfico. Continuando os casos especiais na nossa acentuação, veja, acentua-se a primeira vogal do grupo O. Vejam os exemplos: enjoo, voo, abençoo, coo. O primeiro O deverá ser sempre acentuado. Ainda não são acentuados os prefixos paroxítonos terminados em R e I, como os seguintes: super, semi, M, ante, arque, hiper e inter. Observe a acentuação das formas verbais. São acentuados os verbos ler, dar, crer, ver e seus compostos na terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo, do seguinte modo: eles leem. No singular, eu tenho a forma ele, lê. No plural, eu dobro este E o primeiro E é acentuado. Eles leem. Do verbo crer, eu tenho na terceira pessoa do singular, ele crê. Mas no plural, eles creem. A mesma coisa, o verbo ver. Eles veem. E o verbo dar no subjuntivo, que eles deem. Quanto aos verbos ter e vir e seus compostos, por serem irregulares, acentuam-se do seguinte modo: no singular, ele tem. Vejam, a forma plural é igual na sua forma de escrever, só que a pessoa é plural, eles têm. Pode haver uma ambiguidade se o pronome não estiver presente na frase que compõe o texto. Então, para que não haja problema, não se acentua o singular, mas se acentua o plural. Vejam já o composto do verbo ter, que é conter. Eu digo ele contém e acentuo com acento agudo. No plural, eles contêm, que mostra o plural, o acento será circunflexo. No caso do verbo vir, vejam aí, ele vem, não leva acento, mas eles vêm, que significa eles chegam. Veja os compostos, ele intervém e eles intervêm, com acento circunflexo no plural. O trema é um caso um pouco à parte. Muitos acham que o trema deixou de ser usado, mas ele ainda é usado sobre a vogal U, quando não for tônica, mas ela for pronunciada, precedida das consoantes G ou Q e seguida das vogais E ou I. Assim, continua sendo usado o trema nas palavras sequência, consequência, tranquilo,
50, entre outras. Embora o acento diferencial tenha sido abolido da maioria das palavras homógrafas, homógrafas são aquelas palavras que têm a mesma grafia, muda um pouco o som, uma é mais aberta, a outra é mais fechada, mas os significados são diferentes também. Alguns acentos diferenciais continuam a ser usados. Uma das homógrafas receberá o acento circunflexo sobre as vogais E ou O, quando elas forem tônicas, justamente para evitarmos a ambiguidade. Assim, continuam acentuadas. No verbo poder, continua acentuado o pôde, que significa a terceira pessoa do singular, do pretérito perfeito do indicativo, aquilo que já passou, enquanto pode, que é o presente, não leva acento gráfico. O verbo parar, na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo, leva